Mas o que Husserl teria contra a filosofia heideggeriana, ou qual seria a razão dessa divergência? Bom, primeiro a gente viu que o projeto husserliano, ele a partir de 1907 e sobretudo em 1913, se torna declaradamente idealista, no sentido de se preocupar com a descrição do a priori da correlação e abandonar aquele ambiente da existência, o ambiente do homem no mundo. E curiosamente, é justamente para esse ambiente do homem no mundo, do In der Weltsein, que o pensamento heideggeriano, para esse ambiente que se encaminha. O que faz com que Husserl, em Notas sobre Heidegger, um livro que foi publicado em francês, traduzido por francês, numa das suas preleções chamada Fenomenologia e Antropologia, diga o seguinte: ao longo dos últimos 10 anos, a mais jovem geração filosófica alemã testemunhou uma inclinação crescente pela antropologia filosófica. Aí eu pulo um pequeno trecho, um parágrafo. O verdadeiro fundamento da filosofia repousaria exclusivamente no homem, em uma doutrina da essência de seu Dasein mundano concreto. Bom, fica claro o alvo da crítica de Husserl à filosofia heideggeriana. O fato de que ela se volta, ao se voltar para esse homem no mundo, ainda que a partir de uma intencionalidade revelada por Husserl, ainda que de um método fenomenológico que o próprio Husserl tinha proposto, mas ao fazê-lo ele desvirtuaria a questão. Não se trata aí então mais de descrever o a priori da correlação, mas de descrever, nessa antropologia filosófica, esse Dasein, esse ser aí, na sua temporalidade, etc. Bom, isso pode encontrar eco, sim, naquilo que o Heidegger diz a respeito do Dasein. Então eu passo aqui, eu já conferi as duas traduções, não há uma divergência que justifique qualquer comentário, mas pelo menos eu vou ler duas vezes a mesma ideia, que é fundamental. Por mais que Heidegger tenha não falado do homem, mas falado do Dasein mundano concreto, sempre houve um debate, mas Heidegger não está falando do homem, mas Heidegger não está falando do homem. Então, de que ele está falando se ele mesmo escreve isso? A gente tem duas traduções que o confirmam, que a problemática da ontologia grega, bem como de toda ontologia, deve ser orientada pela própria presença. No caso, a decisão dessa tradução é traduzir Dasein, ser aí, literalmente, por presença, né? E a Márcia de Sá Cavalcante tem nesse livro uma justificativa, num glossário lá no final, do porquê dessa tradução. De todo modo, deve ser orientada pela própria presença, ou pelo próprio Dasein, tanto em sua definição vulgar, como em sua definição filosófica. O Dasein, ou a presença, como está aqui, isto é, o ser do homem, caracteriza-se como o ser vivo, cujo modo de ser é essencialmente determinado pela possibilidade da linguagem. Página 54. Em outras palavras, para que não haja esse debate infindo, se a grande novidade de Heidegger teria sido o fato dele substituir a noção de homem, isso me parece um argumento muito pífio, no sentido de que pouco importa se ele está usando o termo homem ou não, ele está se referindo a um modo de ser. Inclusive, quando o homem aparece aqui, ele aparece naquele sentido universal do termo, uma referência a tudo que nasceu do humus, que nasceu da terra, e não ao homem efetivamente na sua função patriarcal, social, machista e etc. Bom, mais uma vez, diz o Heidegger, a problemática da ontologia grega, como a de toda outra ontologia, deve tomar seu fio condutor do Dasein ele mesmo. Aqui não há tradução do termo Dasein, então nessa tradução do Fausto Castilho foi feita a decisão por manter o termo Dasein com a letra maiúscula. O Dasein, isto é, o ser do homem. O Dasein, isto é, o ser do homem. Então eu não estou me referindo ao homem social, mas eu estou me referindo ao modo de ser desse homem no mundo. O In der Weltsein, o ser no mundo, é o ser do homem no mundo. Então, de princípio, para que não haja esse debate se trata do homem no mundo ou não.
Então, só para concluir, o Dasein, isto é, o ser do homem, é determinado na definição vulgar, bem como na filosofia, como o vivo, cujo ser é essencialmente determinado pelo poder de falar. E continua. Bom, feito esse primeiro embate de textos, ou seja, uma vez que eu posso mostrar as duas interpretações a respeito da filosofia heideggeriana, a gente pode, para que não sejamos ignorantes de pensar que Heidegger é um mero continuador de Husserl, e, sobretudo, imaginar que Husserl tenha ficado feliz com a obra de seu pupilo, né? Eles divergem nisso. O objetivo de Husserl era outro, e o objetivo do Heidegger acaba, embora diferente daquele de Husserl, inaugurando aquilo que vai ser a ontologia ou as ontologias fenomenológicas na França. É esse embate entre Husserl e Heidegger que a gente vai encontrar no início da filosofia de Ser e Tempo de Sartre, por exemplo. E é da maneira como a fenomenologia foi recebida na França que o Merleau-Ponty pôde escrever uma fenomenologia da percepção. Veja, a percepção só pode ser do homem, do ser humano, no mundo. Então ele também está se opondo, ele também seria classificado como uma dessas filosofias preocupadas muito mais em produzir uma antropologia, ainda que filosófica, do que um tema de filosofia de fato. Se a gente voltar àquele momento das ideias, o que a gente tem é que isso é uma filosofia do âmbito da atitude natural. Do ponto de vista husserliano, Heidegger e o seu séquito, não dá para dizer, porque, embora ele tenha sido aquele que abre o caminho, a gente vai encontrar divergências com relação a Sartre, com relação a Merleau-Ponty, cada coisa a seu tempo, mas, de princípio, é importante compreender, é importante que a gente perceba que, sem o Heidegger, essa ontologia contemporânea, ou sem a interpretação que Heidegger faz da sexta investigação, da noção, sobretudo da noção de intuição categorial, que permitiria que o ser não fosse mais refém de um juízo sobre o ser, mas que ele de algum modo se revelasse fenomenicamente, e daí a máxima, heideggeriana, de que a ontologia só é possível como fenomenologia. É claro que ao dizer isso, ele está apresentando uma compreensão que mantém aspectos da fenomenologia conforme propôs Husserl, mas que evidentemente ele fez alguns reparos nisso. Não se trata da fenomenologia que visa exclusivamente dar conta da questão do conhecimento, dar conta da descrição do a priori da correlação, mas uma fenomenologia que é pensada por Heidegger como movimento. Para encerrar esse comentário, eu gostaria de falar de um pós-scriptum, de 69, que o Heidegger mesmo acrescentou no meu caminho para a fenomenologia. Diz ele: o sentido último da frase já vem expresso em Ser e Tempo, 1927, página 38. Quer dizer, ele faz uma autorreferência e ele diz, explicando o sentido da frase. Qual frase? O final do texto. Se a fenomenologia for assim compreendida e guardada, então pode desaparecer como expressão para dar lugar à questão do pensamento, cuja manifestação permanece um mistério. A fenomenologia será entendida como, parágrafo inteiro, parece que o tempo da filosofia fenomenológica passou. Já é julgada como algo passado que é apenas consignado, ainda historiograficamente, ao lado de outros movimentos filosóficos. Entretanto, a fenomenologia não é nenhum movimento naquilo que lhe é mais próprio. Ela é a possibilidade do pensamento que periodicamente se transforma e somente assim permanece de corresponder ao apelo do ser que deve ser pensado. Ou seja, ele reafirma a sua posição de que, ainda que a fenomenologia tenha aquela abertura proposta pelo Husserl, que visa descrever o a priori da correlação, ela é mais uma abertura de um campo de investigação, o que justificaria, em certa medida, a filosofia do Sartre, antecipadamente, porque é um outro nicho de investigação aberto pela fenomenologia. No caso do Sartre, ele vai desenvolver a sua ontologia do ser e do nada, mas que você vai encontrar o homem situado, e ele situado no mundo, ainda assim livre, porque o nada separa de si mesmo, etc. Tudo isso está justificado nessa compreensão da fenomenologia que o Heidegger inaugura.
que ele diz, olha, a fenomenologia não é exclusivamente a parentetização que leva o investigador para um campo a priórico, ligado ao transcendental, mas ela é também a possibilidade da indagação ontológica, do que é o homem no mundo, do que é o mundo. E são essas questões que a gente vai encontrar a partir de Heidegger no Sartre e no Merleau-Ponty. Então ele acrescenta, e o acréscimo que ele faz é o sentido. O essencial para ela é o seguinte, né, na página 500. O essencial para ela, a fenomenologia, não consiste em realizar-se como um movimento filosófico. Acima da atualidade está a possibilidade. Compreender a fenomenologia quer unicamente dizer captá-la como possibilidade. Ela é, sim, a possibilidade aberta por Husserl de descrever o a priori da correlação, mas ela é, enquanto fenomenologia, também a possibilidade da ontologia. A ontologia do Dasein, em ser e tempo, a ontologia do ser e o nada, a ontologia que vai ser construída a partir da fenomenologia da percepção.